Senhor é a sua herança, ou o Senhor é a nossa herança. E sentados como estamos, eu queria convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 18. Eu quero ler com os irmãos os versículos 1 e 2 e pregar sobre esse tema: o Senhor é sua herança, o Senhor é a nossa herança. Diz assim o texto sagrado: os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel, das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança. A herança do Senhor é que comerão, por isso não terão herança no meio de seus irmãos, pois o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Queridos irmãos, para que a gente entenda esse versículo e qual é o sentido que Deus tocou no coração do Conselho de Pastores para ministrar aos irmãos e sobretudo aos obreiros aqui desta casa, é necessário que façamos uma construção de uma doutrina bíblica que começa lá no Gênesis e vem até o Apocalipse. Eu queria convidar os irmãos a ir construindo comigo esse pensamento, até que a gente entenda o que é que o versículo de número 1 e o versículo 2 de Deuteronômio 18 querem dizer. Então, quando Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus, Abraão ele é semita, Abraão ele é fazedor de deuses, e o Abraão ele está em Ur dos Caldeus, cerca de 1000 quilômetros de Canaã, na terra da Mesopotâmia, lá no Golfo Pérsico, lá no atual Irã e Iraque. E um dia Deus fala com Abraão e lhe chama. E quando Abraão se converte a Deus e é chamado por Deus, Abraão recebe promessas. E Deus faz para Abraão muitas promessas. Mas das múltiplas promessas que Deus faz a Abraão, duas são dignas de destaques. A primeira delas é a promessa de Gênesis 12:2. Por gentileza, abram as vossas Bíblias. Se o irmão da mídia puder acompanhar com os textos, seria muito interessante. E aqui Deus vai prometer para o Abraão que vai fazer do Abraão uma grande nação, uma nação sacerdotal, e que através desta nação Deus iria abençoar as nações por intermédio de Abraão. E diz assim o texto: farei de ti um grande povo, ou uma grande nação, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Agora é interessante que Deus não vai prometer para Abraão apenas lhe dar um povo, apenas lhe dar uma nação, apenas lhe dar uma família, apenas lhe dar uma tribo, apenas lhe dar um clã. Deus também vai prometer para Abraão uma segunda coisa. Deus vai prometer para Abraão lhe dar uma terra de descanso. Deus vai dizer para o Abraão: eu vou te dar um povo, mas esse povo não vai se tornar ou viver eternamente como nômade, como transeunte, como forasteiro. Eu vou dar para você também e para a sua descendência uma terra. Eu vou dar para vocês um solo. Eu vou dar para vocês um ponto geográfico que poderá ser identificado no Atlas Mundi. Eu vou dar para vocês uma terra. E esta terra é chamada em hebraico de Eretz Menuhá. Ou seja, Deus diz: eu vou dar para vocês uma terra de descanso, uma terra que mana leite, o leite da cabra eu vou dar para vocês, e mel, o mel da figueira,
o mel do fruto do figo eu vou dar para vocês. E Deus promete para Abraão que vai dar uma terra, e essa terra é uma terra que Deus é quem vai dar. Inclusive Deus dá até o diâmetro, até o alcance, até os territórios, as características da terra. E olha que interessante essa promessa que Deus faz para Abraão em Gênesis 12:7. O Senhor apareceu a Abraão e o Senhor disse: à sua descendência eu darei uma terra, ou esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. É muito interessante porque em Gênesis 12:7 Deus promete a terra, e em Gênesis 15:18-21 Deus dá características da terra. Olha o que diz: naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abraão. Hoje eu tive ouvindo o Benjamin Netanyahu, que falou lá no parlamento americano, e o Benjamin Netanyahu falando lá no parlamento americano hoje, a respeito da guerra Israel-Hamas, e pedindo apoio dos Estados Unidos, o Benjamin Netanyahu, ele disse que os Estados Unidos e Israel têm uma aliança, que é a aliança de Abraão, e aí ele resgatou esse texto aqui, e eu falei para o meu filho, falei na minha casa, falei, a gente vai pregar hoje sobre a história da aliança de Deus com Abraão, e é interessante que a gente acha que isso está reduzido aos rincões, que isso está reduzido às periferias, que isso está reduzido a uma igreja simples, num município simples, num bairro simples deste município. Mas não, a Bíblia é tão extraordinária que os mesmos temas que a gente trata aqui, naquilo que seria, por assim dizer, um lugar mais simples, é tratado também nas grandes camadas. Se você tiver a oportunidade depois, procura lá no YouTube o discurso de 1 hora que o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, fez hoje lá no parlamento dos Estados Unidos, e ele fez menção a essa aliança que Deus fez com Abraão em Gênesis 15, que diz assim: naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: aos seus descendentes eu dei esta terra. E Deus vai dar a dimensão da terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, a terra dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Então Deus diz para Abraão: eu vou te dar uma nação, mas Deus diz também: eu vou dar para essa nação uma terra. Essa terra é uma terra que vai manar leite e mel, é uma terra que vai ser a Eretz Menuhá, a terra de paz, a terra de descanso. E Deus dá as medidas da terra. Em outro texto Deus vai falar para Abraão: olha, aonde palmilhar o seu pé, onde seu pé palmilhar, onde seu pé pisar, eu tenho te dado. Então Deus vai fazer promessas para Abraão. Agora é interessante que Deus vai confirmar essa promessa. Ele vai confirmar para os demais patriarcas, Isaque e Jacó. Mas é interessante que depois que passam os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, lá quando Israel está no Egito, quando José está prestes a morrer, o José, ele é um filho de Jacó, ele é o pai de uma tribo ou de duas tribos, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Mas o José, ele tem o status, ele tem o teor, ele tem o mérito de ser também colocado no patamar de patriarca. Então quando chega no momento da morte de José, que foi guindado a posição de patriarca, dada a sua obra, dados os efeitos do seu ministério, o José reúne os seus irmãos e reúne o povo de Israel que está lá no Egito. E naquele tempo o povo de Israel é um povo nômade, é um povo sem terra, é um povo desterrado, é um povo que não tem lugar para repousar e para chamar de seu, que não tem pertencimento, que não tem status de nação ainda.
Então o José vai chamar o povo de Israel quando ele está lá no Egito, já nas últimas horas da sua vida, e ele vai dizer a respeito desta mensagem de Deus. Olha o que diz Gênesis 50, 24: e disse José a seus irmãos: eu hoje morro, mas Deus certamente vos visitará, e Deus fará vocês subirem desta terra do Egito, e Deus vai levá-los à terra. Que terra? A terra que ele jurou a Abraão, a terra que ele jurou a Isaque, e a terra que ele jurou a Jacó. Deus vai cumprir a sua promessa. O José, ele reforça essa mensagem de que Deus daria para Abraão um povo, e de que Deus daria uma terra, e que essa terra seria uma terra de descanso, seria uma terra de deleite, seria uma terra de paz, seria uma terra em que o povo estaria assentado nessa terra. E é muito interessante que o José fala com toda certeza, ele diz: olha, eu estou passando, eu estou morrendo, quer dizer, eu estou fenecendo, eu estou passando, a minha vida é efêmera, é passageira, é transitória, eu estou passando, mas a palavra de Deus permanece de pé, ela não passa. E eu vivi promessas de Deus que se cumpriram, eu conheci esse lado de Deus, um Deus que promete e cumpre, um Deus que vela sobre a sua palavra. Então, com base naquilo que eu tenho vivido com Deus, eu digo para vocês: eu estou passando, mas a palavra de Deus não vai passar. Eu estou morrendo, mas a palavra de Deus continua viva. Aleluia. Eu não consigo cumprir as promessas que eu faço, mas há um Deus nos céus que, quando fala, Ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Finalmente, os 430 anos dos hebreus no Egito, eles têm fim. Deus levanta Moisés, e Moisés liberta o povo na autoridade de Deus. E depois de libertos, os homens hebreus, as mulheres hebreias, começam a fazer a caminhada desértica, a peregrinação desértica, a romaria desértica, a procissão desértica. E quando eles estão nessa caminhada, quando eles estão nesta andança no deserto, Deus vai tomar o Moisés algumas vezes, e Deus vai dizer para Israel: eu sei que vocês estão nômades, eu sei que vocês estão forasteiros, eu sei que vocês estão transeuntes, eu sei que vocês estão peregrinos, mas Deus não lhes chamou para ser um povo peregrino. Deus tem compromisso com a sua palavra, e Deus vai cumprir aquela palavra que Ele falou a Abraão, Isaque e Jacó, aquela palavra que o José falou quando ele estava para morrer, que Deus nos visitaria e nos levaria para uma terra. Deus vai cumprir esta palavra. E aí, ao longo da caminhada desértica, os filhos de Israel recebem também agora, através de Moisés, a promessa de uma terra de descanso. Deem uma olhada aí, por gentileza, em Deuteronômio, capítulo de número 12. Olha os versículos 9 e 10. Porque até agora vocês não entraram no descanso, e nem na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas vocês devem saber uma coisa: vocês passarão o Jordão, e vocês habitarão na terra que vos dará o Senhor vosso Deus por herança. Ele vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e então morareis ali seguro. Deus vai falando na caminhada: olha, Deus vai dar para vocês uma terra. Essa terra será uma terra de descanso, uma terra que mana leite e mel. Lá o Senhor vai fazer vocês habitarem de forma segura, e Deus vai gerando no coração de Israel, não aquele Israel que José falou, porque aquele Israel passou historicamente, mas o Israel que viveu no Egito, o Israel que agora estava na caminhada desértica. Deus vai sempre reprisando as suas promessas. Deus sabe que a nossa memória é finita, que o nosso coração se esquece das
promessas de Deus com o passar do tempo. É por isso que de tempos em tempos Deus sopra sobre a terra, Deus levanta uma autoridade, Deus levanta um profeta, e Deus nos sacode dizendo: não esquece das minhas promessas, as minhas promessas continuam de pé, não importa o deserto e não importa o tempo, se é palavra de Deus, no momento certo, na hora, na ocasião correta, a palavra de Deus vai se cumprir. E aí é interessante que a caminhada dos filhos de Jacó vai evoluindo no deserto entre o Egito e Canaã. Entre o Egito e Canaã, sabe quantos quilômetros são? Mais ou menos 600 quilômetros. E daquele período ali, Deus começa a falar para Israel, além da informação de que vai dar uma terra, Deus dá uma outra palavra, porque a revelação de Deus, ela é progressiva. O homem não consegue receber todas as informações de Deus. Então Deus vai entendendo a incapacidade do homem de absorver todas as coisas instantaneamente. Deus vai nos dando as informações que Ele tem a nos dar de forma progressiva, de forma procedimental, de forma processual, de forma evolutiva. Hoje nós não estamos preparados para tudo o que Deus tem para nós, mas é claro que Deus vai nos dar hoje o suficiente para existirmos em Deus hoje. Mas é claro que tudo o que Deus nos dá hoje não significa que é o tudo que Deus tem para nós. Ainda no amanhã virão coisas novas e extraordinárias da parte de Deus. Talvez você diga assim: mas eu já vivi muita coisa com Deus. Eu quero dizer que Deus ainda tem muito mais. Eu já ouvi muito de Deus, mas Deus ainda tem muito mais. Aleluia. Quando você se sentir estafado, quando você se sentir transbordante, quando você se sentir derramando de Deus, saiba que isso é só por um tempo. Medidas novas de Deus Ele sempre derrama e sempre derramará sobre nós. Aleluia, glória a Deus. E aí então Deus vai acrescentar uma informação, e a informação é a seguinte: a terra de fato será entregue para vocês. Deus vai expulsar as nações existentes na terra. São 7 nações numa lista, são 9 nações noutra lista, e são 11 nações noutra lista. Deus diz: não importa se são 7, 9 ou 11, todas elas serão retiradas, e eu vou dar aquela terra para vocês. Vocês vão tomar posse daquela terra, vocês vão dividir aquela terra, e vocês vão se assentar na terra, como eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Agora Deus fala o seguinte: olha, eu vou dar essa terra para vocês, mas quando eu der essa terra para vocês, as tribos receberão cada uma uma porção. Judá vai ficar com uma porção, Efraim vai ficar com uma porção, Benjamim vai ficar com uma porção, Simeão vai ficar com uma porção, Zebulon vai ficar com uma porção, Issacar vai ficar com uma porção, Azer vai ficar com uma porção, Naftali vai ficar com uma porção, Dan vai ficar com uma porção. Aí Deus se cala, e de repente chega então a tribo de Levi, e a tribo de Levi levanta a mão, e ela diz: bom, Deus falou aí o nome de todas as tribos, mas não falou o nome de Levi. Deus não falou o nome de Arão, Deus não falou o nome de Coate, Deus não falou o nome de Merari, Deus não falou o nome de Gerson, Deus não falou o nome da tribo, das famílias que compõem a tribo de Levi. E aí então os levitas vão perguntar: qual é a nossa porção? Qual é a nossa medida? Qual é a nossa cota parte? Qual é o nosso quinhão? Qual é a nossa terra? Qual é o nosso solo? Qual é a nossa herança?
E aí Deus vai acrescentar uma informação que não tinha aparecido até aquele momento. Deus vai usar Moisés para dizer: Levi não terá porção na terra. Levi não poderá ter uma terra específica. Levi não poderá plantar. Levi não poderá colher. Levi não poderá viver da agropecuária, do cultivo, do gado. Levi não poderá viver da suinocultura de porcos. Levi não poderá viver da caprinocultura dos caprinos. Levi não poderá viver da viticultura, plantando videiras. Não, Levi não poderá viver da terra e nem de nada da terra. Então os levitas começam a ficar assustados, eles começam a ficar preocupados, e eles dizem: bom, se nós não vamos ter uma herança na terra, se nós não vamos ter uma porção na terra, se nós não vamos ter um lugar que a gente possa chamar de nosso, então qual será a nossa herança? E aí Deus rompe e diz: fique tranquilo, Levi, aleluia, Deus reservou coisa mais nobre e mais excelente para vocês. Deus será a porção e a herança de vocês. É muito interessante que o Moisés, ele vai fazer a divisão da terra, e ele vai colocar do lado de fora da terra de Canaã, mas nos arredores da terra de Canaã, Rúben. Ele vai colocar Gade, ele vai colocar meia tribo de Manassés. Só que depois de Moisés vem Josué, e o Josué agora tem que introduzir 9 tribos dentro de Canaã, porque 3 tribos ficam nos arredores de Canaã, para fazer a proteção da fronteira, e 9 tribos vão ficar dentro da terra. E aí o Josué é levantado. Olha o que diz o livro de Josué, capítulo 13, versículo de número 7, leiam aí comigo. Deus vai falar para Josué diretamente, dividir a terra pelas tribos, de acordo com aquilo que ele vinha falando, já através de Moisés. Josué 13, 7, reparte, pois, agora esta terra por herança, para quantas tribos? As 9 tribos e meia, quer dizer, aquela metade da tribo de Manassés. Então, o Moisés tinha dado, durante ainda a sua vida, o território de Rúben. Moisés tinha dado o território de Gade. Moisés tinha dado o território para meia tribo de Manassés. Quando Josué assume, Deus fala com Josué: coloca essas outras 9 tribos para dentro e divide essa terra aí pelas 9 tribos, mais a metade da tribo de Manassés. E o Josué, como um filho obediente, um servo obediente, vai dar a porção de Judá, a porção de Efraim, a porção da outra metade de Manassés, a porção de Benjamim, a porção de Simeão, de Zebulon, de Issacar, de Azer, de Naftali e de Dan. Mas em relação à tribo de Levi, o Josué, ele não pode dar porção. Por que não? Porque Deus vinha falando no deserto, através de Moisés, que a porção da tribo de Levi, das famílias de Levi, era o Senhor. Olha que interessante, quando Deus vai falar isso, ainda no ministério de Moisés. Por gentileza, abram aí Números capítulo 18, versículo 20. Deus diz a Arão e aos levitas que eles não terão terra, ou seja, eles não terão uma porção da terra de Canaã. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra não terás o que? Herança, e no meio deles não terás o que, irmãos? Parte. Eu sou a tua parte, e eu sou a tua herança no meio dos filhos de Israel. É interessante que Moisés vai falar isso em Números, mas em Deuteronômio Moisés vai repetir isso. Os irmãos sabem que o livro de Deuteronômio, ele é escrito quando Israel já está junto a Canaã. Israel já está perto do Jordão e perto da cidade de Jericó.
Mas aí o Moisés, antes de introduzir o povo, né? Ele achava que ele ia introduzir o povo, ele ainda faz um último discurso, e esse discurso último de Moisés vira um livro, que é o livro de Deuteronômio, e lá em Deuteronômio Moisés repete a lei, quer dizer, ele repete Gênesis, Levíticos e Números, e quando chega em Deuteronômio, o Moisés vai repetir o que ele falou em Números. Ele vai repetir aonde? Em Deuteronômio 18, versículos 1 e 2, que foi o texto que nós lemos, que é o texto básico aqui da nossa participação com os irmãos. Olha o que diz Deuteronômio 18, 1 e 2, por gentileza. Os sacerdotes e os levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança, da herança do Senhor é que comerão. Por isso não terão herança no meio de seus irmãos, pois o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. E aqui, pastor, eu acho de uma clareza, de uma obediência, de uma servidão, o Josué, porque Deus falou através de Moisés em Números e em Deuteronômio, que Levi não era para ter terra, mas o Moisés morre. O Moisés fez a divisão ali um pouco da terra, mas ele morre, Israel ainda está fora da terra. O Josué vai assumir e vai colocar esse povo na terra, e o Josué ele vai ter o zelo de cumprir, não o que ele acha, não o que ele pensa, mas de cumprir aquilo que foi determinado por Deus ao homem de Deus. Aqui nós temos um princípio de liderança que nós não podemos nos furtar a ele. Qual é o princípio? O princípio é que quando nós recebemos uma determinação, mesmo que nós já não tenhamos mais a presença daquele que proferiu a ordem, se é uma ordem dada por Deus, e se é uma ordem dada por aquele que está com autoridade sobre nós, o nosso papel, a nossa responsabilidade, a nossa conduta, o nosso proceder deve ser obedecer. É muito interessante esse perfil de liderança que só obedece na presença, que só reproduz enquanto se vê. Isso não é de fato e de verdade se submeter a uma liderança de forma bíblica, porque de forma bíblica é o seguinte: Moisés já morreu, mas a palavra dele continua viva, o compromisso com ele continua vivo, e a determinação continua precisando ser cumprida. Eu não farei nada diferente daquilo que eu recebi de determinação. O Josué, ele não podia fazer nada da sua cabeça, ele não podia ceder à sedução de Levi, ele não podia ceder ao encanto do povo. Josué tinha que obedecer aquilo que foi determinado. Então, quando Josué finalmente foi dividir a terra, Deus falou que não era para Levi receber a porção, nem herança e nem herdade. Olha o que diz Josué 13:33. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a herança, é a porção, como já tinha lhe falado. Tem gente que diz: não, eu obedeço enquanto os olhos veem, enquanto os ouvidos ouvem, enquanto as mãos tocam. Isso não é submissão, muito menos submissão ministerial. A submissão que nós como líderes devemos desenvolver é uma submissão que respeita a ausência, é uma submissão que faz tudo conforme foi determinado, e aqueles que obedecem, aleluia, são recompensados pelo Senhor, são recompensados pela bondade e pela misericórdia de Deus. Eu tenho filhos e eu não quero que os meus filhos me obedeçam na minha presença. Me obedecer na minha presença é fácil. Eu quero que as minhas palavras tenham peso no coração e na mente dos meus filhos quando eles estão distantes. Eu sou líder de departamento. Eu não quero que os meus liderados me obedeçam quando eu estou vendo, quando eles estão sendo alcançados. Eu quero que distante de mim eles ainda continuem dando crédito
crédito à minha palavra. Assim também isso tem a ver com os pastores, isso tem a ver com os obreiros, isso tem a ver com os irmãos, tem a ver com as irmãs. Não importa se o Moisés não está, a palavra continua valendo, o compromisso continua valendo, e aquilo que foi dito não pode ser descartado, não pode ser descartado. Eu tenho pensado numa coisa muito interessante: pessoas que têm deixado pelo caminho preciosas mensagens de Deus, preciosas promessas de Deus, porque não valorizam aquilo que é dito, aquilo que é falado, aquilo que é ensinado, aquilo que é determinado. Por exemplo, Deus me fez pensar naquele texto de Moisés, quando ele recebe o decálogo, porque a Bíblia fala ali que o decálogo, os 10 mandamentos, foram recebidos por Moisés, e aquelas tábuas foram escritas pelo dedo de Deus. Mas quando Moisés chegou e viu que o Arão não honrou a palavra e desviou o povo, o Moisés ficou indignado. Então ele pegou as 2 tábuas e ele quebrou as tábuas. E o texto que aparece lá é que ele esmiuçou as tábuas. Ele ficou tão bravo que ele esmiuçou, ele não só jogou elas no chão, ele pegou as tábuas e bateu várias vezes. E depois ele desceu. Houve ali um conserto, tudo bem, mas aquela palavra deixada no caminho, Moisés nunca mais teve em seus braços novamente. Nós não podemos, aleluia, deixar as palavras faladas, as palavras ensinadas, as palavras ditas, os compromissos feitos, as alianças firmadas. Nós precisamos valorizar e ter perto de nós, para não deixarmos preciosidades abandonadas à beira do caminho. O Josué diz: não, eu ouvi de Moisés, e eu não vou quebrar, eu não vou abandonar, eu não vou desprezar, eu não vou reinventar a roda, eu não vou começar com algo novo, eu vou manter as bases, eu vou manter os alicerces, aquilo que o Moisés determinou, eu vou fazer. Levi, eu gosto de você, mas eu não posso ceder a você por seus encantos. Eu gosto do apelo do povo, eu até acho que o mundo fala aí, vox populis, vox Dei, quer dizer, a voz do povo é a voz de Deus, mas eu não vou me furtar ao dever de ceder ao povo. Eu vou obedecer a palavra que me foi dada e que me foi dita. Aqui está um princípio de liderança extraordinário. Amém. Minha mãe, quando mandava a gente na quitanda, dizia 2 vezes: você vai e você volta. O meu pai também dizia assim. Aleluia, glória a Deus. É muito ruim. Eu sou advogado, e quando eu às vezes chamo um colega para fazer uma audiência para mim, eu vou lá e passo o script para ele, digo: ó, faz assim, ó. Aí chega lá, ele quer criar da cabeça dele, aí perde o processo, ganha menos do que deveria ganhar, aí depois eu tenho que me responsabilizar com o cliente. Dá vontade de chamar ele para reunião, falar: vem cá, agora conversa com o cliente aí, ó, porque eu mandei você fazer de um jeito, você fez de outro, é porque não deu, você tem que seguir a risca. Entende o que eu estou dizendo? Quando o Moisés passa, o Josué fica com a palavra guardada, e o Josué diz: Levi não vai poder abrigar na terra, porque o Moisés assim determinou por direção de Deus. Na Torá, a tribo de Levi foi excluída de ter uma porção na terra de Canaã, porque a sua função era servir no tabernáculo, era servir no templo e realizar os serviços sacerdotais. A herança dos levitas não era uma porção de terra, não era a agropecuária, a agricultura, a suinocultura, a caprinocultura, a viticultura, não era isso. A função dos levitas era a função mais nobre: levar almas cansadas, abatidas, fadigadas, a se encontrarem com o Eterno, falarem com o Eterno e servir o Eterno. A missão mais nobre, a missão mais solene é servir ao Senhor. Aleluia. No sacerdócio é a função mais nobre. Aleluia. O motivo da exclusão dos levitas é que os levitas foram escolhidos para servir no tabernáculo e no templo e ministrar a vida espiritual de todo Israel.
Agora é interessante que Deuteronômio 18, 1 e 2 explica, dizendo: eu sei, Levi, que você também gostaria de uma terra, mas eu tenho algo mais excelente para você. Eu tenho uma porção especial para você. Os levitas entram na terra, não tem uma porção específica de terra, não tem uma rua para chamar de sua, não tem um bairro, uma vila para chamar de sua, mas eles têm a bênção de Deus, e isso vai se desenvolvendo em Israel. De repente chega no período dos reis, e Deus então vai levantar um levita na área da música, chamado Asaf, e o Asaf vai escrever o Salmo 73, e lá no Salmo 73, ele vai começar a olhar para aqueles que tinham porções, e ele vai dizer: bom, eu queria ser como aqueles que têm porção, eu queria ser um bom agricultor, eu queria andar de Amarok por aí, eu queria ser um bom viticultor, cuidar aí, né, de plantação de uva, cuidar aí de vinhos, e quem sabe me tornar um sommelier, e quem sabe me tornar um etnólogo, um especialista em vinho, e aí então frequentar os melhores restaurantes. E Asaf começa a ficar desesperado e amargurado, porque ele não tem porção, ele não pode cavar e plantar uma semente, ele não pode criar ali um gado, ele não pode criar ali umas ovelhas, ele tem que trabalhar para o Senhor. Ele fica angustiado olhando para os de fora, mas de repente lá no verso 25 do Salmo 73, ele diz: então na minha angústia, quando os meus pés estavam quase resvalando, quando eu estava quase saindo do caminho, eu encontrei o Senhor. E Deus falou: entra no templo, entra no templo, entra no templo, aleluia. E ele entrou no templo, e lá no templo ele começou a orar, e quando ele estava orando, a mão poderosa de Deus veio sobre Asaf, e Deus falou para Asaf: eu sei, Asaf, que você não tem aquilo que os outros têm, mas você tem algo mais nobre, mais excelente, que nada e nem ninguém pode te roubar. Você tem a glória. A visitação de Deus, o avivamento de Deus, o renovo de Deus, o fogo de Deus, o alimento de Deus, aleluia! Aí eu queria que colocassem o versículo 26, ou o verso 26 do Salmo 73, que aí ele vai, depois de receber uma visitação de Deus, ele vai dizer: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é a fortaleza do meu coração, e Deus é a minha porção na terra para todo sempre. Aleluia. Às vezes o crente olha aqui e diz assim: eu estou perdendo tempo aqui, eu sirvo ao Senhor, eu tenho cultuado, eu tenho servido ao Senhor, eu tenho fugido da carne, do mundo, do diabo, do pecado. Será que isso vale a pena? Tem gente prosperando e fazendo mal, mas quando a gente entra aqui dentro, a palavra de Deus, irmãos, que corta mais do que qualquer espada de dois gumes, a palavra soberana de Deus vem ao nosso coração e diz: você não está perdendo tempo, aleluia, aqui você recebe a minha glória, aqui você recebe a minha porção. E o Asaf diz: a minha porção na terra para sempre é o Senhor, a minha porção na terra para sempre é o Senhor. E aí Deus começa a mostrar o fim daqueles que só têm as coisas. Amarok quebra, aleluia, o gado, o camelo, o caprino são levados, aleluia, a idade vai consumindo todas as coisas, todas as forças, e Deus faz o Asaf perceber o fim daqueles que só se apegam a estas porções terrenas. E depois que Deus mostra o fim deles, o Asaf diz: não, eu estou satisfeito,
Eu estou muito contente. A minha carne e o meu coração desfalecem na presença de Deus. Aleluia. E eu sinto que em Deus eu tenho fortaleza. Em Deus, aleluia, eu tenho a melhor porção, a melhor parte. Aleluia, 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 aleluia. Levante a sua mão. Aleluia, você não está perdendo tempo aqui. Deus está falando com você. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando da tua casa. Você está recebendo da graça de Deus e da porção que Deus dá, da porção que só Deus dá. E é interessante que a porção que Deus dá é uma porção para sempre. A porção, aleluia, humana é uma porção limitada, mas a porção que Deus dá é uma porção para sempre. O profeta Jeremias, ele vai também, porque ele era sacerdote, o Jeremias. E o Jeremias, ele vai também passar por sua crise. E lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 24, o Jeremias vai chegar à conclusão de que Deus é a sua porção. Mas olha que interessante, o Jeremias, ele é contemporâneo da queda do templo de Israel, do templo de Judá. Ele é contemporâneo da invasão por parte de Nabucodonosor a Judá e a Jerusalém. Ele é contemporâneo à devastação que o exército perverso e violento e cruel babilônio fez em Judá. E quando ele vê a terra desolada, quando ele se assenta e vê a terra destroçada, o templo caído, as casas incendiadas, ele não vê vaca nos currais, ele não vê ovelhas lá nos apriscos, ele não vê plantações cultiváveis, aleluia, ele não vê nada capaz de trazer para ele alento. Aí alguém diz assim: está vendo, Jeremias, você não tem porção nenhuma aqui. Mas ele se levanta, e ele diz: a minha porção na terra nunca foi o templo. Não roubaram nada de mim quando levaram o templo, porque eu não estava apegado ao templo, eu estava apegado ao Deus que se revela no templo. Levante a sua mão, por gentileza. Essa construção linda, por sinal, parabéns, pastor, e parabéns aos irmãos pelas obras aqui. Elas podem passar, mas o Deus, aleluia, que aqui se revela, que aqui fala, que aqui manifesta a sua glória, que aqui derrama a sua unção, que aqui nos cura, esse Deus é a nossa porção na terra. Eu estive recentemente conversando com os pastores de uma comissão da Convenção Geral das Assembleias de Deus, porque um amigo meu estava à frente dessa comissão, e eu estive com ele numa reunião, e ele fez uma ligação com os irmãos do Rio Grande do Sul, e a CGADB, ela fez uma comissão para enviar recursos e donativos lá para o Rio Grande do Sul. E aí os irmãos estavam contando lá, dizendo: olha, aqui na nossa região aqui, a gente perdeu cerca de 240 templos. 240 templos foram perdidos, mas nós queremos receber aqui tendas. Aí o irmão estava ao vivo, pastor, e na hora que ele estava ao vivo, ele falou assim: porque olha o que os irmãos estão fazendo aqui. O templo estava totalmente destruído. Do lado do templo tinha um monte de terra assim, né, empilhada. E aí os irmãos estavam lá com as cadeiras brancas, no templo aberto, cantando o hino e louvando ao Senhor. Aí eu ali, a gente foi uma hora de muita comoção na reunião. Todos nós ficamos comovidos do lado de cá, né? Que a gente não foi atingido por esta coisa tão terrível. E aí então nós ficamos ali entristecidos, e o pastor percebeu no telefone e disse assim: não fiquem tristes não,
O templo foi, mas a glória de Deus continua aqui. Levante essa mão, por gentileza. Levante a face. Levanta a voz. Abra sua boca. Aleluia, aleluia, eu estou sentindo a glória de Deus. Tem gente que coloca o coração no carro, o carro pode ser levado. Tem gente que coloca o coração na casa, a casa pode ser levada. Tem gente que coloca o coração no status ministerial, o status pode ir embora. Mas tem uma coisa que ninguém vai roubar de nós: é a glória, é a porção, aleluia, é a herança que só Deus pode dar. Que só Deus pode dar, que só Deus pode dar, aleluia! Pega na mão desse gentil irmão que está aí do seu lado. Se você puder olhar no olho dele ou dela, olhe e diga: não se apegue a nada, a sua herança é maior, a sua porção é maior, aleluia! A nossa herança é mais nobre, é mais excelente, é mais eficaz. Não se apegue a nada, aleluia. A nossa herança é mais nobre, a nossa herança é mais excelente, a nossa cota é melhor, é mais apurada. Nada é capaz de arrancar a herança do povo de Deus, do povo de Deus e do povo de Deus. Aleluia. Diz a minha alma: portanto, esperarei. Eu espero nele. Eu vou esperar em quem? Eu vou esperar nele. Aleluia, 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 aleluia. É interessante que um outro levita, também profeta, vai fazer uso dessa doutrina e desta teologia. É o Ezequiel, sacerdote, filho de Buzi. Esse Ezequiel aqui vai passar por uma prova. Abram as vossas Bíblias aí, Ezequiel 44. Ezequiel, ele vai ser levado por Nabucodonosor. Ele vai ser levado por Nabucodonosor na segunda leva. O Nabucodonosor vem e leva um primeiro grupo, 609 mais ou menos. Ele vai levar o último grupo em 586, que aí o Jeremias vai ficar na terra. Mas entre o Daniel, que vai na primeira leva, e o Jeremias, que fica lá com a terra devastada, na última leva, tem um meio. E no meio é 597 a.C. E em 597... Nabucodonosor faz uma incursão e leva um grupo de judeus. E dentre esses judeus, provavelmente com 6 a 8 anos de idade, vai levar um rapaz, um jovenzinho, chamado Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote. E esse sacerdote vai chegar lá na Babilônia. E lá na Babilônia ele vai ficar cativo. Ele vai ser um daqueles que vão estar lá junto aos rios da Babilônia. Do Salmo 137, em que alguns judeus penduravam as harpas dos salgueiros e diziam assim: como podem aqueles que nos oprimem nos pedir, cantem-nos um hino de Jerusalém? Como eu posso cantar estando em terra estranha? Eu estou a mais de 1000 quilômetros da minha Canaã. Eu estou longe de Sião. O templo já não existe. A terra foi devastada. Eu estou aqui cativo, oprimido. Eu estou aqui preso, longe de tudo e longe de todos. Como é que se canta? Mas no meio daquele povo que se recusa a cantar, tem o Ezequiel. Aleluia! E o Ezequiel, ele tem uma fé mais refinada. O Ezequiel, ele tem uma fé mais nobre, e ele tem um entendimento mais apurado, e ele vai expressar esse entendimento em Ezequiel 44, 28 e 29, diz: eles terão uma herança, diz o Senhor, eu serei a sua herança,
E não lhes darei, portanto, possessão em Israel, pois eu sou a possessão dos levitas, e eles comerão a oferta de alimentos, e a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa, e toda coisa consagrada em Israel será deles. É como se Ezequiel estivesse dizendo: eu sei que eu sou sacerdote, eu sei que aqui eu não consigo operar a minha fé como lá, mas eu quero dizer para vocês que ao arrancarem de mim aquela terra, ao me tirarem da terra e me colocarem 1000 quilômetros longe, não arrancaram nada de mim, porque não são essas coisas que me fazem, não são essas coisas que me constroem, não são essas coisas que me constituem. Aleluia. Eu sou formado daquilo que Deus dá. Aleluia. Eu sou formado daquilo que Deus dá. Urabacando, aramachura, abacando, aramai. Diz: a minha porção na terra, a porção dos levitas na terra é o Senhor, é o Senhor, e é o Senhor. Quantos aqui tomam essa palavra para si mesmo e podem dizer: a minha porção é o Senhor? Aleluia. A liderança não pode ser apegada a bens materiais. Se você executa o ministério pelo status que o ministério te dá, você está no caminho do fracasso ministerial. Se você executa o ministério pelos dividendos que o ministério te traz, você está praticando simonia na obra de Deus. Nós não podemos fazer as coisas no reino de Deus pelos resultados horizontais nessa esfera e nesse status humano que o ministério nos traz. Nós devemos fazer pura e simplesmente porque o Senhor é a nossa porção na terra. O Senhor é a nossa porção na terra. Aleluia, aleluia. O que é que isso nos ensina de forma prática para concluirmos? Ensina-nos que nós devemos ser dedicados a Deus. Os levitas nos lembram da importância do serviço dedicado exclusivamente a Deus. Eles foram separados para servir exclusivamente a Deus, refletindo a necessidade de dedicação e consagração da vida a Deus. Qual é a lição que a gente pode tirar disso? Que nós devemos ter um serviço dedicado a Deus. É claro que a gente serve aos homens, é claro que a gente serve à igreja, é claro que a gente serve ao bom andamento da obra de Deus, mas acima de tudo, o nosso serviço não é dedicado senão a Deus. Nós fazemos para Deus, porque ainda que não venham recompensas humanas para nós, certamente de Deus o bom galardão virá na hora certa. Dedique o seu serviço a Deus. Quem canta, canta para Deus. Quem prega, prega para Deus. Quem evangeliza, evangeliza para Deus. Quem serve na portaria da igreja, serve para Deus. Quem limpa a igreja e cuida da zeladoria, cuida para Deus. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque a sua recompensa, a nossa recompensa, não virá de homens, mas ela virá de Deus, no tempo de Deus. Quantos têm serviço dedicado a Deus? Uma outra coisa que essa doutrina, essa teologia nos ensina, é que nós devemos depender de Deus, assim como os levitas dependiam de Deus para a sua provisão. Nós, obreiros, servos de Deus, devemos confiar que é Deus quem supre toda a nossa necessidade em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu acredito nisso. Você acredita? Deus é quem cuida de nós. Os levitas não plantavam, não colhiam, não podiam cultivar nada. A porção deles era o Senhor, mas Deus sempre mandou o sustento para eles. Você está trabalhando na obra de Deus?
Dependa de Deus, Deus vai cuidar de você. Você vai trabalhar, é natural, porque nós somos bivocacionados. Nós temos a nossa profissão e nós vamos exercer a nossa profissão. Nós vamos trabalhar, acordar cedo, dormir tarde, nos esforçar, ter dupla jornada, uma jornada na atividade profissional, uma jornada ministerial, às vezes até tripla jornada, uma jornada dentro de casa, não importa. Eu sei que você terá que se desdobrar, mas em cada uma dessas situações, nós vamos depender de Deus, e a provisão de Deus sempre chegará sobre a nossa vida, sempre nos prosperará, em nome de Jesus. E é interessante, pastor, que o texto que vai falar da porção dos levitas, sempre vai falar assim: da porção de Deus uma parte será dos levitas, da porção de Deus uma parte será dos levitas. Ou seja, quando nós vivemos na dependência de Deus, uma porção daquilo que é de Deus, Deus separa para aqueles que trabalham na sua obra, aqueles que se dedicam, aleluia, o santo ministério. Uma outra lição que nós devemos aprender aqui é ter contentamento com o que Deus nos abençoa. Uma das características paulinas para o obreiro é que o obreiro não seja de torpe ganância. O que é um obreiro de torpe ganância? É aquele que está disposto a vender até a mãe, vender até a alma para se dar bem na vida. Esse é o de torpe ganância. Ele é um indivíduo que ele não tem contentamento. Ele é ilustrado, sabe por quem? Por Rofine e Finés. Mas quando Deus vai dar a porção na terra, lá em Deuteronômio 18, no versículo de número 3, Deus diz: olha, vocês vão receber as ofertas, e algumas partes vocês vão poder comer. Vocês vão receber a carne, vocês vão receber um pouquinho da gordura, vocês vão receber ali um pouquinho de nervo, cartilagem, vocês vão receber um pouquinho, o resto vocês queimam. Por que Deus está dizendo vocês vão receber um pouquinho? Porque Deus está colocando limite. Aprendam a ter contentamento, aleluia, estarem satisfeitos com aquilo que Deus tem dado a vocês, aleluia. Eu sei que às vezes a gente não tem muito, mas o que Deus tem nos dado nos é suficiente. Quantos têm contentamento? Levante a mão. Se tem alguma falta, alguma carência, acredite, haverá uma provisão de Deus para nós. E por fim, a melhor herança é a herança espiritual. Diga comigo, a melhor herança é a herança espiritual. Amém, glória a Deus. É muito interessante porque a Marta vai estar ocupada com os afazeres, e a Maria vai estar ocupada com a melhor herança, a herança espiritual. E aí a Marta vai relutar, e Jesus vai dizer: Marta, isso aí é necessário, mas ela escolheu o que mesmo, irmãos? Ela escolheu o que? A melhor parte. Queria terminar dizendo para os irmãos o seguinte: Abraão transferiu herança para o Isaac. E se a gente fosse aqui ler o texto que fala da transferência da herança do Abraão para o Isaac ficou muito rico. Muito gado, muita ovelha, muito camelo, muitos servos, servas, muito pano, muito ouro, prata, bronze. Abraão transferiu muito. O Isaac transferiu muito para os seus filhos, o Esaú e o Jacó. Transferiu bastante. Mas o Jacó enfrentou muitas crises financeiras. E o Jacó, ele precisou ir morar de favor lá no Egito, abrigado pelo seu filho. A Bíblia fala que não são os filhos que entesouram os pais, mas os pais que entesouram os filhos. Mas o Jacó não tinha tesouro, e ele precisou se albergar debaixo da bênção do José. E quando ele está lá albergado debaixo da bênção do José, ele vai viver lá no Egito 17 anos. E depois de 17 anos, quando ele está fechando seus olhos, ele reúne, o Jacó reúne seus filhos, inclusive o José. E ele reúne os seus filhos e diz assim: eu quero deixar uma palavra para vocês. E aí ele começa a colocar a mão na cabeça de cada filho, e ele diz: eu não tenho, como o bisavô de vocês, dinheiro, porque o Abraão abençoou muito o Isaac.
O Isaac abençoou eu e o Esaú muito, abençoou a mim e o Esaú muito, mas eu não tenho como dar essas bênçãos para vocês, eu não tenho essa propriedade. Mas dobrem os joelhos aqui que eu vou abençoar vocês. E ele começa a abençoar, começa a abençoar, começa a abençoar, começa a abençoar. Eu vou citar duas bênçãos. A primeira delas foi para Judá. Judá, você é um leãozinho, Judá. Aleluia. Você empunhará o cetro, você governará, nunca vai faltar rei na sua casa. Aleluia, aleluia. Eu queria saber se os irmãos aqui conhecem algum bem que o Abraão deixou para o Isaac. Algum cavalo? Alguma ovelha, vocês conhecem? Algum camelo, conhecem? Conhecem não? Conhecem? Algum bem que o Isaac deixou para o Jacó? Alguma peça de roupa, vocês conhecem? Algum pedaço de ouro, de prata, de bronze, conhecem? Não, mas e o leão da tribo de Judá, vocês conhecem não? A gente conhece, não conhece? A herança material, ela fenece, mas as heranças espirituais permanecem para todo sempre. Você escolheu a melhor parte. Agora é interessante que depois ele vai colocar a mão sobre a cabeça de Levi, e ele vai falar: Levi, você vai conduzir espiritualmente o povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. A bênção dos levitas existe até hoje, nós estamos aqui falando a respeito dela. As heranças humanas, naturais, horizontais, materiais passam, mas as heranças espirituais nunca passarão. Aleluia! Nós escolhemos a melhor parte. Você é servo de Deus, você escolheu a melhor parte. Aleluia, você escolheu a melhor parte. O nosso serviço é para o Senhor, a nossa dependência é uma dependência de Deus. Nós temos contentamento com aquilo que Deus tem nos dado, e nós já escolhemos a nossa herança. A nossa herança é feita de bens intangíveis, de bens intocáveis, mas de bens poderosos. Aleluia. Deus tem te dado heranças espirituais. Talvez você olhe para o seu filho e diga assim: eu não tenho nada para dar para o meu filho. Não ignore a autoridade espiritual que está sobre as suas mãos. Talvez você chegue lá da sua casa e diga assim: eu não tenho nada aqui. Você tem ali as bênçãos e a autoridade espiritual.